Thank you. Muchas gracias, Beatriz. E vou agora então dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que ainda não falou, lançando-lhe aqui uma pergunta depois destas duas apresentações a que assistimos, que no fundo falam um bocadinho a uma voz. E gostava de começar por lhe perguntar se fazia sentido haver uma frente ibérica em Bruxelas para defender aquilo que aparentemente Espanha e Portugal consideram que são erros, ou pelo menos perspectivas menos certas nestas diretivas europeias, quer naquela que está correntemente em aplicação, quer naquela que virá a seguir e que está agora em discussão na RED 2 e na RED 3. Seria útil? Não colocaria as questões em termos de frente ibérica. Faremos frente com quem concordar com as nossas posições e não faremos frente com quem não concordar com as nossas posições. Portanto, se houver vários países que concordem com as nossas posições, haverá frente desses países. Se lá tiver Espanha, podemos lhe chamar ibérica, mas se tiverem outros países. Nestas coisas, Portugal negocia sempre na Comissão Europeia em defesa daquilo que entendem ser os seus interesses. Se houver posições partilhadas por Portugal e Espanha, como há em muitas matérias, não vejo a necessidade de adjetivar, porque não me parece que neste momento se trata de um tema de frente ibérica, mas de um debate. Mas há outros países que estejam neste ponto de interesse sobre os biocombustíveis, ou há parecenças maiores entre a posição espanhola e a posição portuguesa? Para lhe ser sincero, neste momento não lhe sei dizer. Está ainda tudo muito em discussão. Sim. Deixe-me passar aqui para outra... Eu queria dizer duas ou três coisas. A primeira é que o governo português não fará nada em promoção dos biocombustíveis que seja entendido de alguma maneira como pondo em risco a eletrificação dos transportes, seja por baterias, seja por hidrogênio. Portanto, a única forma com que eu olho para os biocombustíveis para o setor dos transportes é como um combustível de transição, e todos os investimentos devem ser, na medida do possível, flexíveis o suficiente para que abandonem rapidamente o transporte rodoviário. Ou seja, todos os investimentos feitos hoje devem já prever que o verdadeiro futuro para os biocombustíveis não está no transporte rodoviário, e aqui discordo da Associação Portuguesa, discordo da Petro, por todas as razões e mais alguma, por razões de eficiência, por razões económicas, por razões ambientais. E, portanto, penso que os investimentos que devem ser feitos nesta área devem contemplar logo desde o início a flexibilidade suficiente para migrarem, isso sim, para áreas onde os biocombustíveis têm um futuro mais risonho do que no transporte rodoviário. E falo do transporte marítimo e do transporte aéreo. Mesmo para quando estamos a falar não do transporte individual, mas do transporte de mercadorias, por exemplo? Sim, nós iremos sempre dar prioridade ao transporte, à mobilidade elétrica e à mobilidade elétrica indireta através do hidrogênio, sempre. E nunca equipararemos os biocombustíveis em nenhuma dessas duas fontes. Pelo menos enquanto eu estiver à frente desta área. E, portanto, gostava de perguntar ao André Paula Santos se concorda com esta abordagem. Deixe-me só terminar. Portanto, iremos manter a meta dos 11%, iremos transpor e colocar em consulta pública a RED 2, com esta transição de governo isso ficou um pouco perturbado, mas, e eu já disse isto várias vezes, a prioridade do governo é a mobilidade elétrica e hidrogênio para o setor rodoviário, e, portanto, os biocombustíveis só têm espaço porque não conseguimos descarbonizar mais cedo com eles. Então, já agora deixe-me só acrescentar uma pergunta. Este atraso na implementação da diretiva RED 2 tem que ver com essa não prioridade que é dada pelo Governo à área dos biocombustíveis? Não, tem a ver apenas com a mudança de combustíveis e porque tivemos que dar prioridade e acelerar o diploma do setor elétrico nacional. Foi só por causa disso. Mas tem a noção de que isto atrasa e põe em desigualdade de circunstâncias o setor dos biocombustíveis portugueses relativamente a outros, nomeadamente o espanhol, ainda que eu tenha implementado só parcialmente. E por isso é que eu disse também que esse debate, quando for travado, surgirá e travá-lo-emos. Mas há uma área do debate onde o governo português não se encontra. Ou seja, o governo português não entende que ainda haja dúvidas sobre a mobilidade elétrica é o futuro ou não. O governo português diz que não tem qualquer hesitação, não tem qualquer dúvida. Mas é preciso que uma seja exclusiva da outra. Se o hidrogênio não é exclusivo da eletrificação, é vice-versa. Por isso é que eu disse no início que nada faremos em prol dos biocombustíveis que nós possamos entender como podendo dificultar, atrasar ou, de alguma maneira, perturbar a eletrificação direta ou indireta dos transportes. Tudo o que não tiver portanto, essa como é influência... evidente, há um papel muito significativo de transição dos biocombustíveis no transporte rodoviário.
rodoviário, tanto que existe esse papel, que ele desempenha um papel bastante importante e é hoje o elemento mais relevante de descarbonização do setor dos transportes. Mas, para não haver dúvidas, não há nenhuma... Ou seja, o que eu quero dizer é tudo o que puder ser visto como um apoio ao setor dos biocombustíveis no setor da mobilidade rodoviária, que de alguma maneira possa atrasar, perturbar, dificultar a eletrificação, nós não adotaremos essa medida. Isto não significa que não possamos adotar várias medidas de apoio aos a eletrificação não acelera. Portanto, eu tenho ouvido muitas vezes o que a Petro tem dito, portanto, para nós não há mesmo debate. A mobilidade elétrica direta e indireta, a baterias ou hidrogênio, é em todos os níveis superior aos biocombustíveis e, portanto, o papel dos biocombustíveis na mobilidade rodoviária é puramente transitório. Então, apelando aqui ao seu outro chapéu à parte do ambiente, existe um plano alternativo para os resíduos que neste momento poderiam ser direcionados para os biocombustíveis e que deixarão de o poder ser? Existe, e aliás, a grande aposta do Governo na área dos resíduos é exatamente a valorização energética que não passa pela incineração e inclui, obviamente, aquilo que acabou de referir. Mas temos, se quiser, uma preferência pela gasificação e pela produção de hidrogênio a partir de resíduos do que de biocombustíveis avançados. Embora os biocombustíveis, repito, nada contra os biocombustíveis. Acho que os biocombustíveis, como solução mais duradoura e onde aí sim verdadeiramente são mais competitivos que alternativas, não é no transporte rodoviário. Passo então aqui a bola ao André Paula Santos. Gostava que comentasse a posição do Sr. Secretário de Estado, se estiver connosco. Bueno, Beatriz, creo que has entendido lo que... Bueno, entonces, y a ti te parece una posición justificable para los biocombustibles? André, agora já perdeu a vez, eu já lhe passo a palavra. Si he entendido bien, estaríais apostando por la electrificación a todos los niveles, Directa o indirecta. directa o indirecta, sobre la utilización de los biocarburantes. Nuestra postura es que las dos cosas pueden ocurrir en paralelo y ambas se deberían utilizar y fomentar a todos los niveles, porque para la transición energética vamos a necesitar todas las opciones. Y, por supuesto, estamos a favor de la neutralidad tecnológica y creemos que en muchas... Eu não estou a favor da neutralidade tecnológica, isso é um mito, isso não existe. Nós somos incapazes de não fazer um juízo concreto sobre uma determinada tecnologia, portanto não somos neutros entre alternativas tecnológicas. Podemos dizer que em certas áreas somos neutros entre duas alternativas em concreto. Agora, a neutralidade tecnológica como uma espécie de princípio geral, eu até tenho alguma dificuldade em torná-la inteligível. Puede ser difícil, efectivamente, pero lo que nosotros vemos es que hay mucha regulación a nivel europeo que viene ya con un sesgo a favor de la electrificación. Yo tengo esa posición, sí. Y creemos que eso no debería ser así, obviamente. Como, por ejemplo, lo que hemos visto antes sobre el cálculo de los gases de efecto estufa, que son, obviamente, a favor de la electrificación, sin tener en cuenta las emisiones reales. Todas as correções possíveis, mas a minha posição de preferência axiomática, se quisermos, para a mobilidade elétrica direta e indireta, tem vários fundamentos que podemos discuti-los. Não me parece que faça muito sentido. Se calhar não é o foco. Sim. Mas, André, quer então comentar agora? A neutralidade tecnológica deve, na medida possível, ser procurada, mas ela é uma impossibilidade. Não existe neutralidade tecnológica. Temos sempre preferências, orientações e entendimentos. Obviamente, devemos procurá-la, mas ela é um mito, no sentido em que a absoluta neutralidade tecnológica é impossível, ainda para mais para um ator político que tem que tomar decisões. A neutralidade tecnológica não é possível. André? Sim, gostaria de comentar. Parece-me que temos um problema complicado, que é pôr em confronto as diferentes fontes de energia é uma abordagem errada. Temos 95% de combustíveis fósseis hoje em dia no setor rodoviário. Esses são os que temos que reduzir. E há espaço para toda a gente. Nós acreditamos que a eletrificação é fundamental para passageiros. Mas também percebemos que a frota automóvel vai demorar 15, 20, 25 anos a fazer a transição.
e temos um orçamento de carbono que temos de respeitar. E, portanto, neste orçamento, nos próximos 20 anos, os biocombustíveis são essenciais. E concordo que a transição, que inevitavelmente vamos ter menos combustível líquido no setor dos transportes. Mas também a mesma molécula que eu hoje produzo de biodiesel para meter na estrada, posso, quando acontecer essa transição, posso redirecioná-la para o setor marítimo ou para o setor da aviação. Portanto, eu parece-me que estar a dizer que a eletrificação é a única solução, isso eu acho completamente errado, mas acho que a eletrificação tem melhor uso no setor dos passageiros e depois tem o setor dos passageiros, principalmente nos países mais pobres da União Europeia, vai demorar mais tempo a fazer a transição do parque automóvel. Eu percebo que na Holanda ou na Dinamarca faça essa transição mais depressa, ou na Alemanha, mas nos países onde há menos poder de compra vai demorar mais tempo. E temos que continuar a descarbonizar esses carros que vão continuar nas estradas durante muito tempo. Portanto, não estamos assim tão distantes. Eu acho que a questão é o passo, ou o ritmo da descarbonização. Temos que nos preparar para vários ritmos. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo. Eu sei que os biocombustíveis hoje em dia já estão e são a maior fonte de descarbonização do setor dos transportes. Ter uma questão de ênfase ao estilo, mas não há nada na intervenção que eu acabei de dar para o pessoal. Portanto, ver nos entender. Eu não disse que nós não queríamos apostar nos biocombustíveis. Eu disse que nós nunca apostaríamos nos biocombustíveis de modo a pôr em causa a eletrificação direta ou indireta dos transportes. Por isso é que eu concordo. Onde é que isso pode começar a ser posto em causa? Até onde é que estariam dispostos a ir no apoio ou na mobilização dos biocombustíveis? Isso depois, obviamente, tem que ser avaliado em concreto, mas, ou seja, os 11%, todas as discussões que aqui tivemos são muito importantes. Eu concordo que os biocombustíveis vão ser importantes durante muito tempo. O ponto é... Muito tempo? Que horizonte temporal é que estamos a falar? 10 anos, 20 anos, 50? O tempo tão curto quanto possível. Mas isso esperamos, e, portanto, todos viver num mundo, mas lá está, é outra impossibilidade, não é? Os biocombustíveis têm um espaço exatamente porque nós não conseguimos eletrificar direta e indiretamente a mobilidade amanhã. Porque se nós conseguíssemos eletrificar a mobilidade direta e indireta amanhã, eu estou aqui a ser ainda mais taxativo e dizia aqui, desistam imediatamente de biocombustíveis para transporte rodoviário e ponham as fichas todas imediatamente no transporte aéreo e no transporte marítimo. E aí estaríamos eventualmente para a semana a discutir o que fazer às baterias todas que iriam sobrar desse regime. Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é a prioridade na mobilidade para o Governo é a eletrificação direta e indireta dos transportes, de passageiros e pesados. Como ela não é possível fazer no imediato, obviamente que há um espaço de transição para os combustíveis líquidos bio, os avançados, sobretudo. Temos agora que fazer o desmame dos anteriores nos termos da diretiva. Mas onde existe um verdadeiro futuro, aí não transitório, mais duradouro e, portanto, mais compatível com planos estratégicos e investimento a longo prazo, é exatamente no setor do transporte marítimo e do transporte aéreo. Daí eu ter dito que, será sempre transitório e nunca será uma prioridade, ou melhor, o Governo nunca será neutro tecnologicamente na mobilidade rodoviária para passageiros e mercadorias entre a mobilidade elétrica direta e indireta o hidrogênio e os biocombustíveis. E, portanto, o único espaço que os biocombustíveis têm na mobilidade rodoviária nessa lógica é porque nós não conseguimos fazer aquilo, eu digo ser a prioridade do Governo, amanhã. E é nesse sentido que tem um espaço. Mas também deve ser acautelado o facto, como é transitório, a mobilidade elétrica direta e indireta poder ocorrer mais rapidamente. Eu diria que o setor deve acautelar o seu futuro fazendo o quê? Garantindo a maior flexibilidade possível para que, se for necessário virar mais rapidamente em tempo ou em quantidade para outros setores que não a mobilidade rodoviária que tenham capacidade para o fazer. Foi só isso que disse. Que me parece ser aí que o setor dos biocombustíveis encontra o seu espaço. Trabalhando na fase de transição enquanto ela existir, vai demorar quantos anos? Não sabemos. Eu gostava que demorasse menos, se calhar vai ter que demorar mais, não sei. Vai seguramente demorar. Mas há uma coisa que eu sei, mas é que o papel dos biocombustíveis aqui é mesmo suplementar, enquanto o outro não acontece. E, portanto, não há equiparação. Onde há equiparação é na mobilidade aérea e na mobilidade marítima. Obviamente que isso pode alterar daqui a 5 ou 10 anos, hoje com a informação que temos hoje. Mas precisamente tendo em conta que um governo dura 4 anos e que isso pode mudar daqui a 5 ou 10, não acha que se calhar devia haver uma abordagem de um bocadinho maior da abertura da parte do Executivo? Mas na mobilidade rodoviária eu entendo que o debate está fechado. E que os biocombustíveis e os combustíveis líquidos perderam o debate.
No entanto, a Comissão Europeia continua a discuti-los a um prazo pelo menos de 2030. Claro, mas lá está, mas sempre numa lógica de transição. Ou seja, enquanto que a verdadeira alternativa que nós queremos apostar e que é a prioridade estratégica não acontece. E, portanto, repetindo, sim, tem um papel, mas é um papel sempre secundário face à alternativa que é a verdadeira aposta estratégica e, portanto, desempenhará um papel enquanto os outros não puderem desempenhar um papel maior. Portanto, há aqui e eu não vou fingir que sou neutro, não sou. Há um papel de subordinação dos biocombustíveis em relação à mobilidade elétrica, direta e indireta, portanto, baterias e hidrogênio, subordinação. E onde não há subordinação é naquelas áreas onde, de facto, os combustíveis líquidos renováveis parecem desempenhar um papel mais do que transição, mas um papel de futuro. Puxa só o microfone um bocadinho. Para ser inteiramente claro e para não iludir ninguém. Eu nestas coisas gosto de ser claro. E, portanto, para mim não há mesmo nenhuma dúvida, ou seja, para mim não há um debate entre a mobilidade elétrica direta e indireta e as alternativas. Seja do ponto de vista da eficiência energética, de custos, tudo, a mobilidade elétrica é superior aos consumos. É mais barato de produzir, é mais eficiente a todos os níveis. E, portanto, só temos biocombustíveis no transporte rodoviário enquanto não podemos ter tudo elétrico. Para mim isto é muito claro. Mas há precisamente essa parte de transição. E nesse período de transição, e já tendo aqui estabelecido que a prioridade total do Governo é a eletrificação, nesse período de transição, qual será a postura do Governo relativamente aos biocombustíveis, não em termos de apoios, porque aí já percebemos que serão só até ao limite da eletrificação, mas será o Governo mais uma pedra no caminho do setor dos biocombustíveis? Não, ou mas irá pelo menos sair do caminho e deixar que o setor se movimente? Sair do caminho não sai porque não há política energética sem o Estado pelo meio. E, portanto, então vão ter que maturar a mim ou outro durante muito tempo, porque a política, se a área onde o Estado se mete, e tem necessariamente de se meter, sobretudo nestas fases de descarbonização, é na política energética. Eu quero é ser claro e não deixar aqui dúvidas de que há um debate para o Governo, ou que o tema, a discussão ainda não está, ainda há pontas em aberto entre os combustíveis líquidos e as alternativas elétricas. Essa é a posição da APETRO e penso ser a posição da Associação Portuguesa de Biocombustíveis. Não é de toda a minha posição e não é a posição do Governo. E eu acho que tenho o dever de deixar essa posição bem clara aqui para não haver dúvidas. Mesmo Significa isto que não iremos facilitar, está a dizer pedra no sapato, a vida aos biocombustíveis e apoiar na medida do possível os biocombustíveis? Não, mas é sempre nesta lógica que eu disse. Os biocombustíveis são necessários no transporte rodoviário, mas na opinião do Governo, exclusivamente de forma transitória. E como as estratégias e os planos não se fazem de forma transitória, mas contemplam sempre o longo prazo, parece-me ser mais sério da minha parte deixar isto bem claro aqui e que o verdadeiro futuro dos biocombustíveis não está para nós não há mesmo competição com a eletrificação. Não há competição. O que há é, por incapacidade da eletrificação, precisamos de biocombustíveis. Na produção agrícola também, por exemplo? Na produção agrícola como? Tratores elétricos? São o futuro? Hidrogênio, elétricos, sim, mas repare, há um papel muito importante para tudo na economia circular, mas serão sempre de nicho. Haverá autocarros a biometano durante muito tempo, até porque é a forma melhor de descarbonizar os autocarros a gás que existem hoje e até porque nós vamos produzir bastante biometano. Mas significa que o biometano é uma aposta estratégica do Governo para os transportes? Não. Significa que há um papel muito relevante do biometano no setor dos transportes, mas sempre limitado e com estoque limitado. Não tem o potencial de crescimento da mobilidade elétrica direta e indireta. E neste contexto de preços energéticos a disparar e de necessidade de dar um passo atrás por causa da conjuntura internacional, poderá essa vontade de chegar mais depressa aos elétricos ser atrasada? E os biocombustíveis, nomeadamente, terem aqui um papel precisamente por serem a solução, nas suas palavras, menos má? Olha, agora o que eu estou mais preocupado é mesmo em substituir o gás natural pelo biometano o mais rapidamente possível, porque isso efetivamente custa metade do preço. Mas acredita que para as produções e para as famílias, se calhar não é essa a Se a Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis conseguir demonstrar ao Governo nos próximos anos que os biocombustíveis são uma solução muito mais barata do que a alternativa fóssil, terão todo o nosso apoio. Mas, repito, sempre numa lógica de transição. André, acha que isto é uma possibilidade, os biocombustíveis serem uma alternativa no contexto mais próximo, neste contexto de instabilidade, quer provocado pela guerra, quer também pelas consequências da pandemia, que nos trouxe esta necessidade de reindustrialização à Europa? Eu acho que eu vejo também, por exemplo, hoje, por ano compramos 25 milhões de toneladas de diesel à Rússia.
a nível europeu. Estou a falar de todo, não da realidade portuguesa, mas a nível europeu. Esses 25 milhões de diesel que nós compramos à Rússia seriam 40 milhões se não tivéssemos biodiesel na Europa. Porque o biodiesel também reduz a necessidade de importar diesel fóssil, que ainda precisamos, porque não temos capacidade de refinação na Europa. Esse é um ponto. Depois, o segundo ponto é que cada tonelada de biodiesel que produzimos uma tonelada de proteína animal, que também não temos que comprar proteína da América Latina. Portanto, há outras componentes também de biocombustíveis que ajudam a Europa a melhorar a independência em termos energéticos e a independência em termos de proteína, porque também temos um déficit grande de proteína. Portanto, há outros elementos que são um bocadinho mais de nuance, que são importantes. E também, por exemplo, eu vi agora, durante a crise ucraniana, por exemplo, um exemplo muito prático. Há 300 mil toneladas de óleo de girassol que já não está a vir da Ucrânia por causa da guerra. E o que aconteceu foi que a indústria, sem necessidade de intervenção governativa, a indústria realocou óleos vegetais que estavam a ir para biodiesel para o mercado alimentar, para suprir a carência por causa da guerra na Ucrânia. Se não houvesse produção de biodiesel, não havia esta possibilidade, esta ginástica no mercado de realocar óleos vegetais. Portanto, até termos mais óleo vegetal no mercado é bom em situações de crise alimentar ou de redução de fornecimento, no caso da Ucrânia. Portanto, eu acho que quanto mais óleo vegetal tivermos na Europa, mais facilidade teremos de suprir e do mercado se adaptar a estas situações conjunturais. E aqui há muitos outros temas, mas eu também discutir a partir daqui de longe é um bocadinho complicado. Eu tento me cingir ao essencial, portanto, e com muita pena minha, espero na próxima edição estar aí presencialmente, mas espero ter transmitido o meu ponto de vista. Pelo que estava a dizer, a minha posição não é que os biocombustíveis não servem para nada. Os biocombustíveis mas servem para muito. Que diz isso. Os biocombustíveis servem para muito e desempenham papéis muito importantes no curto prazo. A única coisa que eu estou a dizer é, numa lógica de médio e longo prazo, eu entendo, e o Governo entende, que o papel dos combustíveis líquidos está muito mais no transporte aéreo e marítimo do que no transporte rodoviário. É só isto. É uma afirmação simples, não é assim tão... e não é muito polémica, porque há muita gente que a tem. E, portanto, nós não sabemos quanto tempo é que vai... não sabemos quanto tempo é que dura esta transição. Mas sabemos qual é a posição do Governo. O Governo quer que a transição dure o menos possível, na medida do possível. É mais fácil transitar mais rapidamente no setor elétrico do que no setor dos transportes, sem dúvida alguma, e, portanto, a transição vai ser mais rápida no setor elétrico que no setor dos transportes. E, portanto, durante quanto tempo é que precisaremos de biocombustíveis? Eu não lhe sei dizer. Não lhe sei dizer. O que eu sei é que o Governo nada fará para prolongar esse tempo, e, portanto, sempre que o puder limitar, obviamente, fazendo análise de custo-benefício, que não é à maluca, mas a perspectiva do Governo é: nós queremos depender dos biocombustíveis no setor rodoviário tão pouco tempo quanto possível. É só isso. Porque entendemos que há soluções melhores. Mas reconhecemos também que demora tempo e, portanto, que esta fase de transição, os biocombustíveis no setor rodoviário desempenham um papel muito importante e insubstituível. É isso. Total concordância, mas como estamos a falar do médio e longo prazo e como falamos de diretivas que apontam para além de 2030, e porque a nossa visão tem que ir para além de 2030, eu entendo também ser importante deixar bem claro que eu não vejo mesmo nenhum papel para, a não ser de nicho, mas não vejo um papel significativo para os biocombustíveis no setor rodoviário, seja no setor transporte individual, seja no setor transporte de mercadorias. Posso estar enganado, é evidente. E se calhar daqui a 2 ou 3 anos revejo com base na informação que vou tendo, agora com a informação que tenho hoje e com as coisas que vou lendo, ouvindo, estudando, essa de facto é o sentido da minha política e da política do Governo. Beatriz, ¿tú crees que una mayor base de datos integrada a nivel europeo podría dar una nueva perspectiva a esta cuestión de los biocombustibles? Porque tenías datos realísticos, ¿no? Sí, y yo creo que una de las grandes ventajas de una base de datos de la Unión sería mejorar la trazabilidad de todos los biocarburantes y otros combustibles renovables que se consumen. Y mejorar la trazabilidad tendría como una consecuencia fundamental minimizar el riesgo de que exista fraude con determinadas materias primas que pueden estar especialmente incentivadas o bien por ser
considerarse avanzadas o por tener actualmente doble cómputo o incluso ya veremos cómo funciona también la trazabilidad de esos otros combustibles renovables de origen no biológico, pues que todo esto esté en una base de datos puede ser muy útil en este sentido. Y si además esos datos se pueden hacer públicos y tenemos información oficial de cómo funciona el mercado a la Unión Europea, obviamente eso es muy interesante para todo el sector. Esta visión de Joan Galamba de que el futuro de los biocombustibles está en el mar y en el aire y no tanto en el transporte por la carretera? Es cierto que, obviamente, tanto el sector marítimo como el de aviación son más difíciles, por no decir casi imposibles de electrificar, con lo cual los biocarburantes tienen que jugar ahí un papel fundamental. Sin embargo, incluso en las perspectivas más ambiciosas de electrificación del transporte por carretera, se prevén un porcentaje de flotas de vehículos, especialmente, por ejemplo, pesados, que van a tener que seguir utilizando motores de combustión interna muy elevado. Y no podemos dejar la transición energética sin aplicar a todo ese grandísimo sector de flota de vehículos que van a necesitar combustibles líquidos. Y ahí es donde los biocarburantes tienen que seguir jugando un papel fundamental. Es cierto que la electrificación pues acabará incrementándose y el transporte electrificado supondrá un porcentaje mucho más elevado que el actual, pero nos quedan muchos años para lograr esa penetración tan relevante y aún así seguirá quedando, como comentaba antes André, un gap, un agujero que hay que cubrir con biocarburantes si queremos realmente cumplir con los objetivos climáticos. ¿Y tú crees que el espacio extra Unión Europea podrá tener aquí un papel para los biocarburantes? Como que si en esta área, euroárea, ya no tienes mercado, que lo tendrás fuera. Esto es muy difícil de contestar. Porque el mundo está muy retrasado por comparación con la Europa, ¿no? En algunos aspectos sí, pero luego es sorprendente ver cómo en Europa estamos debatiendo si incrementamos el contenido en biodiesel del gasóleo del 7 al 10%, cuando hace muchísimos años que en otros países del mundo en las mezclas como el B20, el B30 o incluso el B100 son habituales. Lo mismo con la gasolina, ¿no? En Brasil se consume E20 desde hace décadas y no ocurre nada. Sin embargo, aquí estamos pensando en si pasamos de 5 al 10%. Con lo cual, ¿quién sabe lo que va a pasar en otros países cuando todavía tenemos tantas incertezas a nivel de la Unión Europea? Pero no creo que necesariamente todos esos terceros países estén tan retrasados. Hay muchos que han dado pasos mucho más avanzados que nosotros. Bueno, não sei se alguém tem alguma mensagem final que gostaria de deixar-nos, André. Estamos a terminar o nosso tempo. Queria em primeiro lugar agradecer. Queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar neste evento e espero que isto não seja o fim da história, que haja possibilidade de diálogo tanto da Associação Europeia como da Associação Nacional, porque esta transição pode demorar mais ou menos tempo, mas enquanto durar, as nossas fábricas, os nossos negócios, a nossa produção de biodiesel vai continuar a precisar de apoio, porque ainda somos mais caros do que os combustíveis fósseis, e, infelizmente, porque se fôssemos mais baratos nem sequer estávamos aqui, não precisávamos do apoio do governo para nada, não é? Mas espero que o diálogo continue e que também vá ajustando o rumo. É aí que é preciso trabalhar, não é? Sim, e eu acho que é importante que o rumo se ajuste e que não seja uma coisa estática e fechada, que haja possibilidade de perceber que se calhar a transição acontece mais depressa e nós vamos mais rapidamente providenciar combustível ao setor marítimo e à aviação, ou vai demorar mais tempo e o parque automóvel vai continuar a precisar de mais biocombustíveis. Eu acho que é fundamental ter esta flexibilidade para o setor continuar saudável e continuar a produzir combustíveis alternativos que reduzem as emissões de gás com efeito de estufa. Esse é que é o ponto essencial.
Sr. Secretário? A palavra flexibilidade é muito importante. Há o risco que o Governo não quer correr, não é? Obviamente que o Governo dará todo o apoio aos biocombustíveis e fará uma transposição da diretiva com o vosso envolvimento e que esteja em linha com as vossas preocupações. Mas parece-me importante a frase da flexibilidade. O que é que nós não queremos? Nós não queremos um setor que se cristalize numa área que é, repito, transitória, pensando que ela possa não o ser. E eu acho que também não teria a ser sério com o setor, de alguma maneira, deixasse no ar essa possibilidade. Portanto, obviamente que há um papel para os biocombustíveis. E obviamente que o papel vai durar muitos anos. Agora, em momento algum, podem ser tomadas opções políticas, na minha opinião, obviamente, que nós não sabemos se a transição vai durar 10, 15 ou 20 anos. O que eu estou a dizer é que não é correto implementar uma política que faça com que ela dure 22. Portanto, se ela dure 20, eu quero que ela dure menos de 20. E nesse período de menos de 20 há um papel para os biocombustíveis. O que eu não quero é que nós confundamos o curto, médio prazo da transição com o período pós-transição. Isso é difícil e, obviamente, tem que ser de caso a caso e a fronteira, às vezes, são zonas cinzentas. Mas, se calhar, não me fiz entender, mas nada contra os biocombustíveis, todo o apoio aos biocombustíveis, mas sempre com o foco de qual é o papel fundamental e até ver insubstituível dos biocombustíveis. Ao contrário do transporte rodoviário, onde é substituível e sempre que puder ser substituído, deve ser. Enquanto que noutros, não. Acho que trabalhamos todos para a descarbonização, é esse o grande objetivo de toda a gente e os passos que tiverem de ser dados nesse sentido, desde que sustentáveis e que não se precipite soluções apenas para acabar com outras alternativas, que sejam soluções de longo prazo, é o que todos queremos. Uma economia mais descarbonizada, uma economia mais circular, em que o desperdício deixe de ser para se tornar uma matéria-prima. Obrigada a todos os que nos acompanharam. Obrigada, Beatriz, Sr. Secretário de Estado. Obrigada, André, à distância, mas ouviu-se muito bem, esteve presente nos momentos certos. Obrigadíssimo a todos e vamos continuar os trabalhos. Agora vamos para um coffee break.